Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre tirinhas e charges, tá? São dois tipos de texto que vocês escutam muito, que a gente utiliza muito na língua portuguesa, tá bom? O que seria a charge, né? A charge, ela é um tipo de ilustração, ou seja, de desenho, tá? Que normalmente ela vai ter um discurso humorístico, tá? E ela aparece muito em revistas e em jornais. São desenhos que são feitos pelos cartunistas, tá? E eles fazem o quê? Eles transmitem nos desenhos coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E esses desenhos trazem normalmente algum tipo de crítica, tá? E essa crítica ela vem em forma de ironia. A charge ela é considerada, sim, tá, por vários estudiosos como um gênero textual. Por que ela é um gênero textual? Porque ela combina uma linguagem verbal, ou seja, a parte escrita, e a parte não verbal, a linguagem não verbal, tá bom? Que são os desenhos, né? E o que a charge vai indicar para a gente? Ela sempre vai trazer opiniões e juízos de valores por parte de quem escreveu a charge, quem criou essa charge aqui. Ela tem uma opinião sobre uma determinada ação do nosso dia a dia, tá bom? E o que acontece aqui? Ó? Sempre que vocês escutarem a palavra enuncia, tá? Quem enuncia é quem está falando, tá bom? É quem está transmitindo a mensagem. E o interlocutor é a pessoa que está recebendo a mensagem. Então, quando a gente recebe uma charge, tá? Você vai analisar a charge, você precisa fazer algumas deduções, tá? Que a gente chama de inferências, e precisamos fazer comparações com alguma situação, tá? Que são chamadas de analogias, tá? Por que isso? Porque a charge ela não é um simples desenho, tá? Ela tem um objetivo de fazer uma opinião crítica sobre alguma coisa, ela tem o objetivo de tentar convencer quem está lendo e até influenciar a pessoa ideologicamente, tá bom? E ela faz isso através do quê? Dos elementos verbais, tá bom? Verbais e visuais, tá bom? Então, nós temos aqui essa charge, né? Tem uma mocinha aqui, ó, uma senhora, ela está com o quê? Com uma bolsa na mão, e tem um rapaz aqui, né? E ele fala alguma coisa para ela. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro, né? Se eu só olho para essa charge, eu não faço nenhuma análise, não penso em nada que está acontecendo no nosso cotidiano, eu vou ficar em dúvida. Por que ela teria medo, né? De entregar a bolsa para ele ou não entregar só porque ele vai espirrar? Então, qual a análise que nós podemos fazer aqui? O espirro, né? O que está sendo transmitido agora com o espirro? O coronavírus. Então, trazendo aqui uma crítica, né? Trazendo uma situação do nosso dia a dia. Hoje as pessoas estão com muito medo de pegar esse coronavírus. Então, o assaltante aqui, ele tem a arma que é o Covid. Então, ele não precisa de ter uma arma, né, para estar apontando para ela. Só o fato dele poder ameaçá-la de que ele vai espirrar, ou seja, ele pode transmitir a doença para ela, ele já consegue fazer o assalto. Agora nós vamos falar sobre um outro gênero, tá? Que ele é conhecido como tira ou como tirinha. A tirinha, ela é um gênero que se desmembrou, tá? Ela não faz mais parte das histórias em quadrinhos, tá bom? Ela é muito parecida com as histórias em quadrinhos, mas não é uma história em quadrinhos, tá? Como que ela é? Ela é uma narrativa curta e normalmente os personagens aí das tirinhas que são divulgadas nos meios aí, nos veículos de comunicação, são personagens já conhecidos do público, tá? A maioria das falas desses personagens aparecem igual nas histórias em quadrinhos, tá? Aparecem em forma de balões. Geralmente ela é publicada onde? Nos jornais ou nas revistas, tá? Mas pode ser muito facilmente encontrada aí nas mídias digitais, ou seja, em todas as redes sociais, na internet.
E a temática da tirinha, ela é uma temática muito variada, tá? Ela pode ter um tom humorístico apenas, ela vai abordar um tema do cotidiano, tá? Mas as tirinhas também podem ser satíricas, né? Frisem essa palavra aqui, ó. Toda vez que vocês ouvirem algo sobre sátira, é algo referente a uma crítica, tá bom? Então, ela pode satirizar algo da sociedade, de cunho social, ou sobre a política, sobre a metafísica, e ainda podem aparecer tirinhas eróticas, tá bom? Então, a temática dela é bem variada, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó. Tem a Mafalda, né? É uma menininha que está com o ursinho no colo, e ela fala assim: olha, este é o mundo, está vendo? E aponta para um globo terrestre, né? Sabe por que este mundo é bonito? Ela pergunta para o ursinho, apontando para o globo. Porque ele é um modelo reduzido. O original é um desastre. E ela pega e arregala os olhos, né? Então, ela está dizendo o quê? Esse desenho aqui, né, esse objeto que imita o mundo, né, que imita a Terra, ele é bonito. Mas o mundo atual, ele não é tão lindo assim, né? Ele está um desastre, tem muita coisa ruim acontecendo. E qual seria a diferença, né, entre a tirinha e a charge? Então, vamos lá. A principal diferença entre a tira e a charge são as quantidades de quadros, tá bom? Então, lembra disso. Quantidade de quadros é um bom determinante para fazer a diferença entre tirinha e charge. A charge, ela vai apresentar apenas um quadro e esse quadro vai ser bastante impactante. Então, você vai ver uma imagem e você já vai entender a mensagem ali. Já a tirinha, ela vai trazer de 2 ou mais quadros, tá bom? E ela vai ser uma história acompanhada. Então, no primeiro quadrinho que você vê, não vai aparecer exatamente sobre o que está falando. Você vai acompanhar a narração e assim você compreende a história, tá? Mas ambas, elas vão estar carregando, né, muita criticidade, né? O que seria a criticidade? Que é uma habilidade de poder criticar ou de julgar alguma coisa, tá bom? Então, elas vão estar abordando temas atuais com muita crítica, tá? Esses 3 aqui, ó, são 3 personagens que a gente encontra muito nas tirinhas aí nas mídias, né? Em todos os cantos, tá? Essa menininha aqui, ó, de vermelhinho, né? Com lacinho na cabeça, é a Mafalda. Esse menininho aqui, ó, com cabelinho espetado, é o Kelvin. E esse aqui, ó, que parece um viking, né? É o Agar, tá bom? Vamos treinar um pouquinho, vamos ver se a gente conseguiu compreender, se vocês conseguiram, né? Então, nós temos essa imagem aqui, é uma imagem de um casamento, né? No qual nós temos uma noiva com o celular na mão, temos um noivo também com o celular na mão e o padre está com o normal, está com a Bíblia na mão, né? E aí ele fala assim: e agora eu vos declaro marido e mulher. Podem atualizar o status no Facebook, né? Normalmente ele fala, pode beijar a noiva. Então, olhando para esse desenho aqui, pensa aí, né? Isso aqui refere-se a uma charge ou é uma tirinha? Esse desenho aqui é uma charge ou é uma tirinha? Depois de pensar nisso, tenta compreender sobre o que está sendo falado aqui. Qual que é o assunto que está sendo transmitido aqui? Tá bom? Pensa aí. Vamos lá? Então, essa ilustração aqui, esse desenho é uma charge, né? E é uma charge porque tem só uma cena impactante, né? E o que está sendo criticado aqui, né? O que ele está trazendo aqui do cotidiano, que é alguma coisa que não está tão legal, né? Ele está falando sobre a necessidade que as pessoas têm de colocar tudo, absolutamente tudo, nas redes sociais, tá bom? Então, quando você está casando aqui, o mais importante antes de beijar a noiva será mudar o status no Facebook.
vamos para mais uma aqui. Nós temos essa personagem que a gente acabou de ver, né? Que é a Mafalda, né? E aqui nós temos uma historinha, né? Então ela está lá falando: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim e aponta, né, o dedo para frente com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala, e começa a balançar o dedo indicador. Então, se você só aponta para frente, é quando 3.000 operários são demitidos. E como que a gente consegue ver o indicador de desemprego? Várias vezes esse dedo é apontado, várias vezes esse dedo é movimentado, então acontece o tal do indicador de desemprego, tá bom? Então agora aqui, pensando nessa ilustraçãozinha aqui, é uma charge ou é uma tirinha? E sobre o que ela está falando aqui? O que ela está trazendo para a gente aqui? Então, vamos lá. Essa ilustração aqui é uma tirinha, tá? Por que ela é uma tirinha? Porque ela está trazendo uma sequência de quadros, uma sequência de cenas, né? Que estão contando uma historinha, tá? E o que ela está falando? Infelizmente, sobre os dados, né, de desemprego, sobre o indicador de desemprego, sobre algo que a gente escuta, infelizmente, muito aí nos noticiários, que a cada dia está aumentando cada vez mais, né? Então, por hoje foi isso. Se tiverem qualquer dúvida, me procura, tá? E não esquece de fazer as atividades. Até a próxima. Tchau!